Que a paz e a bênção de Deus acompanhem o dia de cada um que nos escuta agora. Especialmente se o dia de quem tá aí do outro lado começou com aquela ansiedade paralisante, sabe? Aquela angústia logo cedo. Isso, aquele frio no estômago típico de quem tá encarando uma grande decisão de vida e parece não tem nenhuma resposta óbvia pela frente. Pois é, essa é uma dor muito real. E é muito curioso porque, geralmente, quando a gente pensa em buscar clareza para algo, a nossa mente cria uma imagem bem exata. Tipo um diagnóstico médico mesmo. Tipo um exame de imagem, né? Exato. A pessoa sofre uma queda, vai lá no hospital e o raio-x mostra aquela linha branca irregular no osso. Aí o médico aponta a caneta e diz que o problema exato está ali. Não tem espaço para interpretação, é uma coisa totalmente visível. É um sistema perfeitamente binário. Tá quebrado ou não tá quebrado. E aí a ação que precisa ser tomada fica óbvia e imediata. Com certeza. E nossa, o nosso coração anseia demais por esse nível de conforto. A nossa natureza humana adora coisas que podem ser categorizadas, colocadas naquelas caixinhas exatas de certo ou errado. A gente quer a segurança do raio-x para tudo na vida, né? Só que o problema é que a maior parte da vida adulta não acontece dentro de uma sala de raio-x. Ela acontece num território de escolhas diárias super cinzentas. Decisões que não têm uma resposta óbvia de cara. Sim, tipo, aceitar aquela proposta de emprego numa outra cidade ou ficar onde já tá. Matricular os filhos numa escola que foca muito em competitividade ou numa que foca em comunidade. E de repente a máquina de raio-x simplesmente apaga. E aí que bate o desespero. Bate aquela angústia profunda de tentar adivinhar qual é o alvo único, o ponto exato da tal vontade de Deus para áreas que, na verdade, parecem completamente neutras. É tão urgente, nós vamos destrinchar o livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Uma obra fantástica do autor Heber Carlos de Campos. Isso mesmo. E nós vamos focar de forma bem cirúrgica nas ideias do capítulo 5, que trata especificamente da orientação nessas famosas áreas cinzas. Onde o autor compila a visão de diversos teólogos clássicos e contemporâneos para nos oferecer um verdadeiro mapa mental. O objetivo aqui não é dar as respostas prontas, mas ensinar como a gente deve pensar sobre o próprio processo de escolha. E a nossa missão ao longo desse bate-papo é desatar esse nó psicológico e espiritual. A gente vai entender o que a teologia clássica chama de adiáfora. Uma palavra meio assustadora no começo, mas que liberta muito. Verdade. E vamos desmistificar esse termo para aprender a extrair princípios bíblicos que guiam o nosso cotidiano. Tudo isso para evitar dois grandes abismos, sabe? O legalismo, onde a gente cria regras que Deus nunca criou, e a paralisia por excesso de análise. Aquela estagnação total, o medo de dar qualquer passo que supostamente arruine o plano divino. E, para a gente começar a desconstruir esse mito terrível de que existe apenas uma única faculdade alinhada com os céus, ou uma única vaga de emprego que Deus aprova, a gente precisa ir direto ao cerne desse conceito de adiáfora. Que é um termo que vem do grego, certo? Sim, vem do grego e significa essencialmente aquilo que não faz diferença. Ou seja, são coisas que não são nem obrigatórias e nem proibidas. Ações que são moralmente indiferentes na sua própria essência. Trazendo para termos práticos, seria tipo escolher entre cursar engenharia elétrica ou pedagogia. Ou, sei lá, pintar a parede da sala de branco ou de azul. Em si mesmas, a Bíblia mantém um silêncio absoluto sobre essas ações. Elas são totalmente neutras. Precisamente, não existe um versículo oculto dizendo não serás engenheiro civil. E o que a obra nos mostra é a tragédia diária de pessoas se martirizando por causa disso. Pessoas entrando em crises de jejum e oração, exigindo uma luz especial para decisões onde simplesmente não existe o certo e errado absoluto. E para curar essa neurose, o autor resgata a Confissão de Fé de Westminster, lá de 1646, e a gente precisa entender o peso histórico disso. Foi uma época de imensa turbulência, né? Muito. Estamos falando de um documento forjado no século XVII na Inglaterra, onde havia uma tensão enorme. De um lado, quem queria criar leis religiosas para absolutamente tudo, e do outro, quem queria rejeitar qualquer lei moral. Eles precisavam desesperadamente de um ponto de equilíbrio. Exatamente. E a genialidade da Confissão de Westminster está em afirmar que o conselho de Deus para a salvação e para a moralidade básica já está explícito, ou pelo menos pode ser deduzido das Escrituras.
Mas aí vem o pulo do gato. Isso. O texto diz que, para circunstâncias comuns da vida humana, nós devemos usar a luz da natureza e a prudência cristã, sempre guiados pelas regras gerais da palavra. Basicamente, eles oficializaram que Deus espera que a gente use o cérebro. Nossa, isso me faz pensar muito na maneira como a gente se relaciona com a tecnologia hoje em dia. Muitas vezes essa busca por uma revelação nessas áreas cinzas parece alguém tentando transformar a Bíblia num aplicativo de GPS. Como assim? Explica melhor. Sabe aquele GPS no painel do carro que remove totalmente a nossa necessidade de pensar? Ele dita cada micromovimento. Em 50 metros, mantenha-se à esquerda. Na rotatória, pegue a terceira saída. A gente fica no piloto automático total. Exato! A gente quer que Deus dite exatamente assim. Aceite a proposta da empresa X e recuse a Y. Mas as regras gerais da palavra funcionam de um jeito muito mais profundo. Elas são como uma bússola. E a bússola tem uma função bem diferente do GPS. Muito diferente. A bússola não diz onde o nosso pé deve pisar. Ela apenas aponta onde está o norte moral. Se tem um buraco no chão, uma ponte quebrada ou um rio no meio do caminho... Nós é que precisamos avaliar o terreno. Isso. Usando essa prudência cristã para desviar dos obstáculos e continuar caminhando na direção certa. Essa analogia do GPS versus a bússola ilustra perfeitamente o problema. Exigir que a Bíblia funcione como GPS é, na verdade, uma afronta teológica, segundo o livro. O autor aponta uma ironia bem profunda aqui. Qual seria? Ficar esperando uma revelação mística, uma voz audível ou um sinal dos céus para cada pequena escolha profissional é uma forma velada de menosprezar a suficiência das Escrituras. Caramba! É como se o ser humano dissesse para Deus que o norte moral que ele nos deu não é bom o bastante. Perfeito. Deus já estabeleceu o perímetro de segurança. Exigir que ele dite cada passo é recusar o presente da liberdade e da responsabilidade adulta que ele próprio nos concedeu. Mas a teoria sempre esbarra na realidade da segunda-feira de manhã, né? Se a Bíblia é essa bússola, como a gente aplica a leitura desse norte na prática diante de um chefe aguardando uma resposta ou de um contrato na mesa? É aqui que o livro introduz uma estrutura vital do teólogo Sinclair Ferguson. Ele traz 5 perguntas da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E o que eu achei brilhante é que o material aplica essas perguntas a um cenário moderno, cheio de dor e complexidade, que é a vida de imigrantes nos Estados Unidos. Sim, usar a imigração é um laboratório perfeito para testar essas ideias. E, só fazendo um parêntese rápido aqui para quem nos escuta, nós não estamos tomando nenhum lado político ou ideológico sobre leis de imigração aqui, tá? A nossa intenção é agir com total imparcialidade e só relatar o exemplo que está lá na fonte original. A gente quer apenas transmitir as ideias do autor sobre moralidade, sem endossar nenhuma visão política de direita ou de esquerda. Perfeitamente, é muito importante deixar isso claro. Então, usando esse laboratório, a primeira pergunta que o Ferguson propõe diante de qualquer encruzilhada é o crivo moral mais básico de todos. Ele pergunta, é lícito? A legalidade da coisa. Isso. E o autor relata o cenário duríssimo de indivíduos buscando o sonho americano através de meios ilícitos, como usar um visto de turista com duração de 10 anos para visitas curtas, para morar e trabalhar clandestinamente lá fora. E é fascinante analisar o mecanismo de defesa que a nossa mente cria nessas horas. A idolatria e o erro não costumam se apresentar de forma feia, sabe? Eles vêm disfarçados de virtude. Sempre com uma justificativa nobre. Exato. As justificativas são do tipo, eu tô fazendo isso para mandar dinheiro para minha mãe doente no Brasil. Ou é para dar um futuro melhor para os meus filhos. A mente separa o fim nobre do meio ilícito e se convence de que Deus, de alguma forma, vai fechar os olhos e entender. Esse é o ponto exato onde a bússola moral se quebra. O fim não redime o meio. Por mais bela que seja a motivação de cuidar da família, a ação em si cruza a linha da legalidade e da honestidade. Se a resposta para a primeira pergunta é não, a decisão já está tomada. Aquela opção simplesmente deixa de existir na mesa do cristão. Certo. Então, o primeiro filtro bloqueia o que é obviamente errado. Mas, e quando o terreno é perfeitamente legal?
Digamos que a pessoa tem o visto de trabalho perfeito, tudo dentro da lei. Isso garante que é a vontade de Deus? De jeito nenhum. É aí que a segunda pergunta do Ferguson nos dá um freio. Ele pergunta, é benéfico? Ou seja, edifica? E a obra apresenta aquele caso super interessante do pastor brasileiro fazendo mestrado nos Estados Unidos, né? Esse caso é ótimo. O desempenho dele foi tão excepcional que o corpo docente inteiro fez pressão para que ele ficasse lá e emendasse logo um doutorado. Era lícito. Totalmente. Era o caminho lógico para o prestígio acadêmico. E é nesse instante que a gente vê a prudência cristã em ação. A resposta daquele pastor chocou o meio acadêmico, porque a mente dele operava com um norte totalmente diferente. Ele decidiu arrumar as malas e voltar ao Brasil no dia seguinte à formatura do mestrado. Por quê? Porque ele avaliou o terreno e percebeu que a ausência prolongada dele não estava edificando a comunidade dele no Brasil. Ele priorizou o chamado pastoral de construir a igreja local acima do brilho de um título acadêmico. Ele entendeu que nem toda porta aberta pelo mundo é uma porta que a prudência nos manda atravessar. O que nos empurra direto para a terceira pergunta. E aqui o terreno fica bem escorregadio. A pergunta é escravizante? O autor testemunhou brasileiros que foram legalmente para o exterior e começaram a trabalhar de sol a sol para acumular patrimônio. E eu preciso fazer uma pausa aqui e dar uma provocada nisso, porque a linha entre a diligência admirável e a escravidão moderna é absurdamente tênue na nossa cultura. Ninguém acorda de manhã e pensa, que belo dia para me tornar escravo do dinheiro. Claro que não. A idolatria entra sorrateiramente, né? Sim, ela entra pelo aplauso social. O mecanismo é muito perverso, porque a sociedade aplaude de pé quem trabalha 16 horas por dia. O trabalho, que originalmente é uma bênção divina, acaba devorando o tempo com a família, a saúde física, o tempo de devoção, e a pessoa continua acreditando cegamente que está sendo apenas um provedor exemplar. Essa é uma das análises mais penetrantes sobre as áreas cinzas. O trabalho se torna um falso Deus, não porque a essência dele mudou, mas por causa do monopólio que ele passa a exercer sobre as afeições e a agenda da pessoa. Toma conta de tudo. E o critério de submissão é bem simples. Se você não consegue dizer não a uma hora extra para preservar o seu tempo de descanso ou seu casamento, o trabalho não é mais uma ferramenta. Ele se tornou o seu senhor. Isso nos liga de forma inseparável à quarta pergunta do Ferguson, que é útil para os outros? Foi relatado no livro o fenômeno super doloroso de maridos deixando suas esposas e filhos no país de origem por 2, 3 anos. Sempre justificando que a distância temporária seria compensada por um diploma ou um status financeiro bem maior lá na frente. Só que ao analisar isso sob a lente do apóstolo Paulo no capítulo 7 de 1 Coríntios, o autor destrói essa ilusão. Paulo alerta severamente contra o afastamento prolongado entre marido e mulher, justamente pelo perigo da tentação e do esfriamento do vínculo. A liberdade que a gente tem para buscar um diploma esbarra no muro da aliança que já firmamos. A nossa ambição pessoal, não importa o quão legal ou lícita pareça, não pode desmoronar a rede de responsabilidades afetivas e espirituais que Deus já nos deu. É uma responsabilidade em tanto. E a quinta e última pergunta funciona como um verdadeiro detector de mentiras final da nossa própria consciência. É a pergunta: glorifica o Senhor? Qual é o motor invisível dessa decisão? É o momento de olhar para dentro, né? Sim. A pessoa quer estudar teologia na Europa para voltar e servir anonimamente na formação de novos líderes ou apenas para exibir os carimbos no passaporte e ganhar um cargo de prestígio nas redes sociais? E assim, o Ferguson nos dá uma verdadeira ressonância magnética das nossas motivações. Mas olha, eu preciso confessar que ainda tem um ponto cego nisso tudo que me deixa meio ansiosa. Qual seria? Toda essa estrutura lida perfeitamente com a separação entre o certo, o errado e as motivações ocultas. Mas onde muita gente trava de verdade é num cenário completamente diferente. E se não houver absolutamente nada de ilícito, escravizante ou egoísta na mesa? Entendi onde você quer chegar. E se o embate for entre duas coisas genuinamente boas, santas e que Deus exige da gente, a sensação de paralisia é muito pior.
porque parece que independente do lado que a gente escolher, vai ter uma falha imperdoável. É o famoso cobertor curto. E para curar essa paralisia específica, o material traz a formulação genial do James Patty sobre os 3 círculos concêntricos da vontade de Deus. Imagina um alvo de dardos na sua frente. Tá, tô imaginando. O círculo 1, aquele pequeno centro do alvo, é pintado de vermelho vivo. Ele contém os mandamentos negativos de Deus: não matar, não roubar, não adulterar. Se a decisão cruza esse círculo, o dardo errou o alvo. É inegociável. Beleza, não tem área cinza no centro do alvo. Exato. Mas aí a gente vai para o círculo 2, que é o anel intermediário. É aqui que os dardos começam a colidir uns com os outros. Esse círculo contém os mandamentos positivos de Deus, que exigem alocação do nosso tempo finito. Onde a gente precisa se dividir. Isso. E o exemplo do Pet é bem cortante. Um pastor exausto chega em casa à noite. Deus ordena que ele ame e cultive tempo com a sua esposa. Mas no momento em que ele se senta no sofá, o celular toca. Uma ovelha da congregação está em crise no hospital. Deus também ordena que ele apacente o rebanho. Caramba! São 2 mandamentos divinos disputando exatamente a mesma fatia de tempo que só existe uma vez. É uma situação impossível. A biologia humana não permite a onipresença. Exatamente. E o mecanismo da ansiedade nasce justamente de nos recusarmos a aceitar a nossa finitude. Escolher ir ao hospital ou ficar com a esposa vai exigir sacrifício de qualquer jeito. Qualquer escolha será, simultaneamente, obedecer a um mandamento e adiar o outro. E a prudência cristã é esse processo doloroso e contínuo de priorizar essas alocações sem ficar se culpando por não ser infinito. Perfeitamente resumido. E nós precisamos expandir isso, porque a recusa em aceitar os nossos limites se tornou uma patologia cultural muito profunda. A gente vê isso o tempo todo nos livros de produtividade e nas redes sociais. A pessoa não consegue equilibrar a igreja, a família, o trabalho, a academia, a leitura bíblica e acaba confessando que não tem tempo. E aí logo aparece aquele guru motivacional da internet. Nossa, sim. E imediatamente surge o guru perguntando, de forma super irônica, ah, mas o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Uma frase que encapsula toda a toxicidade do nosso século. E uma arrogância absurda contra o próprio Criador. Refletindo sobre a dinâmica desse círculo 2, a gente percebe que essa cobrança de espremer produtividade no horário do sono ignora o design que o próprio Deus colocou em nós. Nós fomos criados com a necessidade fisiológica de descansar. O próprio Deus descansou. É um princípio da criação. Achar que o nosso sucesso moral ou espiritual depende de violar esse limite biológico que o Criador estabeleceu não é dedicação, é pura soberba. A falta crônica de tempo nunca é resolvida dormindo menos, mas ganhando a sabedoria de dizer não a algumas coisas muito boas que simplesmente não cabem no nosso círculo 2 naquele momento. A finitude não é um pecado, é uma característica da nossa natureza de criatura. E com isso pacificado na mente, a gente finalmente chega no círculo 3, o anel mais externo do alvo. Que é a vasta esfera da liberdade cristã, onde as coisas são totalmente neutras. Tipo, o que a gente vai jantar hoje, ou que cor de e-mail usar. Só que esse círculo 3 é, historicamente, o campo de batalha mais sangrento da história da igreja. Ah, com certeza. É ali que moram aqueles debates infinitos sobre consumo de bebidas, estilos musicais, roupas, participação política. Temas onde a tentação humana é pegar algo do círculo 3 e tentar empurrar artificialmente lá para o círculo 1, transformando preferências culturais em mandamentos divinos universais. E o grande exemplo que o livro explora nesse campo de liberdade é algo monumental, que é a decisão de onde morar. Quando as pessoas vão orar sobre uma mudança de cidade, a frase típica é sempre: Senhor, mostra-me em qual cidade eu devo morar. E a abordagem do teólogo John Frame sobre essa frase é revolucionária. Ele aponta que o próprio verbo dever, nesse contexto, já contamina a busca. Porque carrega aquela premissa de que Deus tem uma única cidade geográfica escondida debaixo de alguma pedra. E que nós estamos brincando de caça ao tesouro com ele. Exato. O Frame vira o jogo. Sendo uma área de liberdade, ele propõe que a gente avalie o terreno com 3 bússolas bem claras.
Quais seriam? Onde eu posso usar melhor os meus dons espirituais para servir? Em qual cidade ou bairro há menos tentações estruturais que a minha família precisa evitar? E, principalmente, onde existe uma igreja saudável onde nós possamos crescer em santidade? O choque de realidade que bate ao ler isso é profundo, sabe? Porque quando a gente olha para a forma como a nossa geração toma decisões de mudança, a bússola do John Frame está de cabeça para baixo. Os critérios modernos são muito mais superficiais. A gente avalia a ausência de conflitos, do tipo, minha esposa vai achar essa casa bonita. Ou a competitividade brutal. As escolas desse bairro garantem a aprovação dos meus filhos nas melhores universidades. E, acima de tudo, o conforto. Fica perto do escritório para eu não sofrer no trânsito. E olha, a gente praticamente inverteu a lógica do discipulado. Construímos uma doutrina onde o conforto não é apenas um luxo, mas é um direito sagrado. E note que o John Frame não demoniza o desejo de morar perto do trabalho. De jeito nenhum. Não, claro que não. O problema e o que causa a falência espiritual de muitas famílias é o peso desproporcional dado a essas coisas. Quando não pegar trânsito se torna um valor superior à necessidade vital de estar plantado numa igreja que vai moldar o caráter da nossa família a longo prazo, a gente sabe que o secularismo venceu dentro da nossa mente. A conveniência material atropelou a investigação sobre os dons e a comunidade de fé. Esse mecanismo de endeusar o conforto é muito silencioso mesmo. E para manter a saúde nas decisões, o material nos remete mais uma vez ao Westminster e ao princípio da liberdade de consciência. O princípio afirma que Deus é o único senhor da consciência humana, e isso é uma via de mão dupla imutável. Como assim uma via de mão dupla? Por um lado, significa que nós não podemos julgar ou excluir alguém cuja aplicação do círculo 3 difere da nossa. Se não é mandamento de Deus, não temos autoridade para impor nada. É a libertação total do legalismo. Porém, a outra via exige maturidade. A motivação por trás de uma ação neutra nunca é neutra. Se o meu exercício de liberdade esmaga a consciência de um irmão mais fraco na fé, e eu continuo fazendo isso sem nenhuma empatia, a minha ação neutra se converteu em pecado puro de arrogância e falta de amor. A liberdade cristã existe para servir, nunca para ofender gratuitamente. Exatamente. O que nos leva para a conclusão sublime desse longo percurso. Todas essas ferramentas, essas bússolas, calibram a nossa mente para algo que o livro de Provérbios chama de sabedoria. E tem uma citação no texto, assinada pelo Bruce Waltke e o Mark Gregor, que tem o poder de libertar muita gente das correntes da ansiedade. Eles argumentam que a igreja contemporânea precisa erradicar do seu vocabulário a expressão não bíblica descobrir a vontade de Deus. E nós devemos substituí-la por seguir a direção de Deus. A semântica importa muito aqui, né? A palavra descobrir evoca a imagem de um filme do Indiana Jones, um herói solitário decifrando enigmas antigos para encontrar um artefato escondido numa tumba. É uma coisa muito mecânica. Já seguir a direção implica um relacionamento vivo. Implica caminhar junto a um pastor que guia as ovelhas por vales imprevisíveis. E é aí que o James Petty coroa essa discussão, afirmando que a sabedoria é, sem qualquer dúvida, o maior milagre operado na face da terra. Mas, quando a gente pensa em milagre, a gente pensa no mar vermelho se abrindo, em cegos enxergando. Como a sabedoria ganha dessa escala de eventos físicos? O mecanismo é invisível, mas o resultado é eterno. O Petty demonstra que a sabedoria é o processo milagroso onde o Espírito de Deus entra na mente caótica e egoísta de um pecador e progressivamente altera o código-fonte dessa mente. Uau! Reconfigura tudo. E como ela pondera o tempo, até que essa mente passe a avaliar as decisões de círculo 2 e círculo 3, usando a própria lógica de amor de Jesus Cristo. Ver a mente humana ser reconfigurada por dentro é algo infinitamente mais sublime e duradouro do que assistir a uma água sendo dividida ao meio. Nós deixamos de ser robôs esperando o comando de vira à esquerda do GPS e passamos a ser filhos que compreendem o coração do Pai. É o fim de tentar cumprir religião batendo ponto. Se a gente pensar no mandamento do amor, o amor autêntico não pode ser reduzido a um cheque numa lista de tarefas. Requer destreza em tempo real.
Muito. O livro de Provérbios evidencia essa glória da sabedoria quando diz em um momento: responda ao insensato segundo a sua estultice, e instantes depois adverte: não responda ao insensato. A situação muda, o temperamento muda. A sabedoria é esse milagre operando dentro do peito, discernindo silenciosamente em qual terreno os nossos pés estão pisando naquela fração de segundo. É a habilidade de aplicar preceitos inegociáveis a circunstâncias altamente voláteis e imprevisíveis. E para amarrar todas as pontas soltas da nossa jornada reflexiva de hoje, eu creio que vale a pena expor a raiz do nosso incômodo com o silêncio divino. E qual seria essa raiz? A gente precisa se perguntar até que ponto essa nossa obsessão contemporânea, essa ansiedade paralisante em exigir que os céus nos deem a resposta ditada e mastigada para cada pequena bifurcação, Até que ponto isso não passa de uma fuga sutil e fantasiada de espiritualidade, né? exatamente. Uma forma acovardada de não assumirmos o peso adulto de usar o cérebro, abraçar a finitude, consultar as escrituras e aplicar a sabedoria maravilhosa que ele já derramou generosamente sobre nós. Queremos a resposta pronta para se a decisão der errado lá na frente, podermos culpar o autor do roteiro e nunca as nossas próprias escolhas. Nossa, isso muda completamente a forma como a gente encara aquele aparente silêncio nas nossas orações matinais. Deixa um peso enorme no ar para uma autoanálise muito franca de cada um de nós. Uma responsabilidade que não dá mais para terceirizar. Com certeza não dá. E para quem também ficou com a cabeça fervilhando com essas provocações e sente que precisa entender ainda mais profundamente como esse milagre da sabedoria transforma a nossa mente na prática, a boa notícia é que nós teremos um novo episódio desse mesmo livro. Vai ser uma exploração vital para a gente solidificar o passo a passo da prudência no meio das incertezas. Nossa investigação sobre as engrenagens da vontade divina não acaba aqui. Então, que a reflexão de hoje encontre um terreno fértil e produza uma paz genuína para as encruzilhadas desta semana. Agradecemos imensamente a companhia de cada um nessa jornada profunda de conhecimento. Que Deus abençoe todos os ouvintes.